Olá, povo de Deus. Mais uma vez nos encontramos aqui para refletir mais uma vez sobre a palavra de Deus. Quero falar aqui sobre o tribunal de Cristo hoje, ou seja, é o trono do julgamento, né? Que no grego significa que a palavra é bema para isso. A palavra é bema, B-E-M-A. E nisso quero ler aqui alguns versículos sobre este assunto. A qual todos os cristãos, né? Nós cristãos estamos aguardando a palavra de Deus, aguardando aí a vinda do Mashiach, o Cristo ressurreto, o Salvador de todos aqueles que creem, né? E condenação para aqueles que não creem. Eu tô aqui no livro de Romanos, capítulo 14, verso de número 5. Tá aqui grifado aqui. Grifado não, está aqui colorido, né? De amarelo. Que diz assim, uma carta de Paulo para a igreja de Roma, né? Ou seja, os romanos. Ele diz assim, da seguinte forma: porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então Paulo está ressaltando aqui, porque foi para isto que morreu Cristo, né? Para ser Senhor, ou seja, Ele é o Senhor de todos nós, de todos aqueles que aguardam a segunda vinda do Mashiach, juntamente com os anjos, para buscar aí a tua igreja, para buscar os seus, aquele que está no corpo de Cristo. Quando eu digo no corpo de Cristo, não estou falando de um vínculo religioso, mas estou falando daqueles que creem na palavra de Deus. Que quem me conhece sabe que não sou aí uma pessoa que se diz religiosa, mas aquele que crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Né? Esta versão aqui que eu estou lendo é uma versão revista corrigida Almeida, né? Essa aqui eu estou lendo, ó, é uma Almeida que eu estou lendo aqui, só para quem quiser acompanhar esses versículos a qual eu estou lendo, né? E eu quero também ler também aqui no livro de Timóteo. Vamos ler que livros. Eu estou aqui com a Bíblia nesta versão, né? Então vamos aqui ao livro de Timóteo. Livro de Timóteo, 2 Timóteo 4:8, tá? 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 8. Vou grifar aqui também. E diz assim, uma carta também do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Desde agora, deixa eu grifar aqui certinho, para que possa ficar mais fácil, tá? E Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aqui Paulo está falando do julgamento que todos nós sofreremos, todo mundo irá prestar contas, que irá alguns para a condenação, que irá alguns para a vida eterna. Ou seja, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, aqueles que estão aí aguardando, ansiosos a vinda de Cristo, procurando fazer aquilo que agrada a Cristo, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus, né? Então é disso que Paulo está falando para esta carta a Timóteo, e nisso nós temos aí a esperança, né, de que Cristo ele vai voltar, de que ele está aí às portas, né? Que várias coisas estamos aí aguardando. Se você for ler o livro de Mateus 24,
quando Cristo ele fala de guerras, rumores de guerra, inclusive eu vou até abrir aqui, eu gosto de abrir em cima, né? Essa aqui é a Bíblia Corrigida e Fiel, que eu acabei de ler, e no livro aqui de Mateus, né? O primeiro livro dos 4 evangelhos, estamos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou ler em Mateus 24, né? Olha só. Isso aqui. Aqui o próprio Cristo, Mateus 24, verso de número 2. Jesus diz assim, ou seja, Jesus, porém, lhes disse, né? Não vides tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso está falando daquele templo, daquela época que foi derribada aí. Alguns dizem que foi no ano 50, outros dizem que foi no ano 70. Não vem ao caso, né? É importante que esta profecia dele se cumpriu. E estando assentado no Monte dos Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, né? Estavam com dúvidas, querendo saber o dia, a hora, o horário, tudo certinho, para que eles ficassem preparados, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, já chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo, está falando aqui, do fim do mundo, do julgamento das nações. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso está acontecendo desde a época de Cristo, desde a época aí, quando Jesus foi assunto aos céus, né? Desde a época que ele subiu aos céus. Né? Porque, para quem não sabe, o Novo Testamento, né? Se você for ler bem, se você for analisar bem, ele começa ali em Atos 2, que é ali a promessa da efusão do Espírito, que profetizou Joel, livro de Joel, capítulo 2, verso de número 28. Então Joel profetizou e se cumpriu ali em Atos 2, né, que foi ali com a primeira igreja, que quando o Espírito desceu sobre aquelas quase 120 pessoas que ficaram ali aguardando, né, naquela data de Pentecostes, né, que era uma festa ali, que ela foi se cumprida ali nos dias de Pentecostes. E foi a primeira igreja formada. E por intermédio do apóstolo Pedro, né, Pedro ali cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da intrepidez do Espírito Santo de Deus, ele falou, ele citou ali várias passagens da palavra, né, da Torá, o livro sagrado judaico, e deu ali a base, a ênfase para aquele acontecimento. E ele citou ali Joel 2:28, a qual temos aí por base essa descida do Espírito Santo. A igreja começou em Atos 2 ali com aquelas 3.000 almas ali, ou quase 3.000 almas, que foi ali que aceitaram a palavra de Deus, aceitaram a doutrina dos apóstolos, né? E então, desde aquela época, eu creio eu, né, pelo que eu tenho visto, que eu tenho estudado, tenho analisado, começou ali já o início do fim. Naquela época ele já começou o início do fim. Estamos caminhando para o fim, né? Para o fim de todas as coisas, para o fim de como foi ali nos tempos também de Noé, né? Que Noé, Deus tinha falado com Noé para construir a arca, sobre os animais, enfim. No livro de Gênesis, se você for analisar ali, é praticamente a mesma coisa. Porém, também não deram créditos para as palavras dele, né? Não deram crédito, como também muitos também não dão crédito à palavra de Deus, não dão crédito. Muitos brincam com o evangelho, muitos pastores também estão fazendo do evangelho um comércio, né? Estão fazendo ali coisas horrendas contra a palavra de Deus. Isto não é evangelho. Antigamente, quando a pessoa aceitava a Cristo, a gente falava, vai para uma igreja mais próxima. Hoje temos que tomar cuidado com essas falas. Nós falamos, hoje em dia eu costumo dizer para a pessoa procurar uma igreja bíblica. Você procurar bem, sim, você vai encontrar realmente pessoas que estão aptas para ensinar, aptas para apregoar a palavra de Deus de forma sincera, de forma honesta, né? Que não vão comer aí as lãs das tuas ovelhas. E no versículo
4, também de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganaram a muitos. Desde aquela época aí, muitos se fizeram, se acharam, né, a encarnação, ou melhor, a reencarnação de Cristo. Né? Muitos se acharam que era Cristo. Enganaram, né, em várias épocas, em várias estações de séculos, enganaram muitas pessoas, enganaram várias pessoas aí, indoutas, né? Pessoas às vezes iletradas da palavra de Deus, que buscam às vezes um sinal, né? Buscam às vezes algo diferente, né? Não crê na simplicidade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é simples, ela é pura, ela é imaculada. E muitos tentam, muitas das vezes, enfeitar a palavra de Deus, colocar coisas ali, heresias, inventam coisas, misturam judaísmo com cristianismo, coisas aí que temos visto na América Latina em geral, né? Essa igreja, que se diz igreja, que eu digo que não é igreja, é um desevangelho, palavra minha, creio que nem existe essa palavra, desevangelho, né? Isso aí são pessoas que às vezes até acreditam que estão fazendo bem para as pessoas, mas muitos são, quer dizer que as minhas palavras mesmo são pilantras mesmo da fé, que querem o teu dinheiro, que costuma pregar mais o Antigo Testamento, quando Deus abençoava mesmo, quando Deus, eu não quero dizer que Deus não abençoa, que Ele abençoa sim, mas buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Muitas pessoas estão se afastando do Evangelho, porque foi lhe apresentado aí um evangelho de que você não pode sofrer, um evangelho que se você é doente, algo está errado com a tua vida, né? Mas se você for pegar a palavra de Deus desde o início, várias pessoas morreram de doenças, vários reis, né? A maioria, em sua maioria, morreu de doença, né? Então isso aí é uma falta de interpretação, é um erro terrível. Muitos estão procurando essas igrejas. Às vezes ele uma cura ali que acontece. Epa, Deus está ali, né? Às vezes Deus curou a pessoa pela fé. Eu sou sim a favor da cura, mas a cura dentro do evangelho de Deus. Por que eu digo evangelho de Deus? Porque tem um evangelho que não é de Deus, o desevangelho, o evangelho do homem, que as pessoas criam suas próprias teorias, criam, né? Mas enfim, né? Pessoas seguem o evangelho conforme eles querem, né? O evangelho da graça de Deus é você abrir mão de você mesmo, abrir mão dos teus próprios desejos carnais. Quando o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas 5,16, andeis em espírito, isso na versão corrigida Almeida, andais em espírito para não cumprir a concupiscência da carne, porque este opõe-se um ao outro, né? Ou seja, a tua carne quer ser agradada o tempo todo, mas o teu espírito ele tende para Deus, né? Mas a tua carne não. A tua carne ela tende ali para os prazeres da carne. E isso que muitas igrejas estão distorcendo, né? Dizendo que você tem que sim ser abençoado, senão você está errado. Isso é uma blasfêmia terrível. E quando diz aqui, e ouvireis guerras, rumores de guerra, olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, isso desde a fundação do mundo, a gente sabe quando foi ele, quando as pessoas começaram a conquistar terras, terrenos, reino contra reino, isso aí já aconteceu e tem acontecido aí. Isso aí não é só porque está escrito aqui, não. Isso já acontecia desde a fundação do mundo, desde a criação, né? Mas Cristo estava aqui fazendo uma analogia, estava ressaltando aquilo que já acontecia naquela época. Até na época de Cristo também tinha guerra, tem várias guerras, nações contra as nações. E isso tem se aprimorado por vários séculos, por vários milênios. Não se sabe o certo, o tempo que isso tem acontecido, mas a gente sabe que sempre tem acontecido. A gente está falando que isso, de fato, cresceria ainda mais, né? Coisas desse tipo seriam maiores ainda, né? Coisas que já aconteceram.
E ouvireis guerras, rumor de guerra, olhai, mas não vos assusteis. Ou seja, para as pessoas não se assustarem, que isso é mistério que acontecesse. Mas ainda não é o fim, ou seja, é o princípio das dores. Né? Eu creio, costumo dizer que Mateus 24 é o livro do princípio das dores, pelo menos aqui em Mateus 24. Este versículo em si se faz parte disso. E já vou pular aqui para o 10. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Pessoas estão se odiando por vários tempos. Aí se você for ler Caim e Abel, o irmão matou o outro, né? Desde aquela época já se odiaram já. Ou seja, a inveja ali foi ali a causa do primeiro homicídio. Não só a inveja, mas várias outras coisas que aconteceram. Mas eu quero enfatizar a inveja. A inveja é terrível. A inveja ela é horrível. Isso tem acontecido dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Pastor contra pastor, membro contra membro. E pecado oculto dentro das igrejas. Tem pastores em pecado aí que você nem imagina que estão aí no púlpito, apacentando as ovelhas dele. Isso é terrível. Isso é horrível nos tempos ao qual nos encontramos neste século, né? Costumo dizer que esta é uma das piores gerações que já existiu. Uma das piores gerações que as pessoas perderam o temor de Deus, perdeu aí o amor de Deus nos seus corações, criaram doutrinas que agradassem a eles mesmos, usos e costumes deles mesmos, para agradar a Ele, que estão tentando uma falsa santidade, a qual a verdadeira santidade vem de dentro para fora, vem do coração. Vejo pessoas doutrinadas em seus usos e costumes, mas indoutrinadas dentro da palavra de Deus, que aprenderam a julgar e não a amar o teu próximo como a ti mesmo. Que foi o segundo mandamento que Cristo deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se você cumpre esses 2 mandamentos, você já está cumprindo todos os 10. Né? Todos os 10 mandamentos você está cumprindo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso tem acontecido muito. O amor de muitos se esfriará. E já tem se esfriado. Muitos se odeiam. Muitos não se amam mais. Né? Falam um amor incondicional, um amor em Cristo Jesus. Mas aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Aquele que se afastar destas coisas, aquele que não busca a Deus por interesse, que não busca a Cristo por aquilo que Ele pode te dar. Eu costumo dizer que o maior milagre é a salvação. Né? Costumo dizer que Cristo curou várias pessoas do passado. Eu creio que continua curando, né? Porque Ele não mudou. Eu não posso ser hipócrita em dizer que não. Sim, Ele cura até hoje, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele foi, né, o mesmo ontem, e Ele será eternamente. Ou seja, Deus não muda, às vezes muda ali a forma de agir, né, conforme os séculos foram passando. Né? Eu costumo dizer que Ele é o mesmo. Ou seja, o teu caráter, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que condena. Ele é o mesmo que descondena. Né? Pode ver que Ele é justo, Ele é puro, é imaculado, é tremendo. Esse Deus é grande demais. Você não tem noção. E para terminar, um pouco sobre o Evangelho do Reino. Aqui no 14, aqui. Cadê o 14? Aqui é o 14. E este Evangelho do Reino, o Senhor é pregado em todo o mundo. Então, em testemunho, né? Em testemunho a todas as nações, ou seja, em testemunho de Cristo a todas as nações. Então virá o fim, ou seja, está faltando o Evangelho do Reino for pregado ainda, que está sendo pregado o Desevangelho. Este Evangelho do Reino será pregado, ou seja, será apregoado para todos os povos, as nações, né? Em testemunho de Cristo, ou seja, em testemunho que Cristo morreu, ressuscitou, e a salvação só vem por intermédio dele. Não tem ninguém, nem embaixo da terra, nem em cima dos céus,
a não ser Cristo, que a salvação vem por intermédio dele, ou seja, a salvação vem por intermédio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir o evangelho de Cristo genuíno, um evangelho de forma simples, de forma pura. Eu vejo muitos ministérios fazendo coisas aí horríveis, coisas para o teu bel prazer, né? Mas enfim, também não deram crédito para João Batista, João o Batista, né? Quando ele veio falando que viria o Machia, viria aquele que era maior do que ele não era digno nem de desamarrar suas alparcas, ou seja, as suas sandálias dos teus pés. Então Cristo, ele é o único digno de abrir os selos do Apocalipse, ele é o único digno de salvar, é o único digno de abençoar a tua vida, se você crê realmente, né? Você que está assistindo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, para que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Deus abençoe.